Leitura do segundo livro de Reis, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Segundo Reis, capítulo 13. No 23º ano de Joás, o filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, o filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou por 17 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor e seguiu os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Disso ele não se afastou. E a ira do Senhor foi acesa contra Israel, e ele os entregou na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, o filho de Azael, todos os seus dias. E Jeoacás buscou ao Senhor, e o Senhor atentou a ele, porque ele viu a opressão de Israel, porque o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu a Israel um salvador, de modo que eles saíram debaixo da mão dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como antes. Todavia, eles não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez Israel pecar, mas neles andaram. E ali também permaneceu o bosque em Samaria. Tampouco deixou do povo para Jeoacás, senão 50 cavaleiros e 10 carruagens e 10.000 homens a pé, porque o rei da Síria lhes havia destruído e lhes havia feito como poda de bulha. Ora, o restante dos atos de Jeoacás e tudo o que ele fez, e todo o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram em Samaria. E Jeoás, o seu filho, reinou no seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, o filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 17 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, e não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, mas neles andou. E o restante dos atos de Jeoás, e tudo o que ele fez, e o poder com que ele lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com os seus pais, e Jeroboão se assentou sobre o seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Ora, Eliseu havia ficado enfermo com a enfermidade da qual ele morreu. E Jeoás, o rei de Israel, desceu até ele e chorou sobre a sua face, e disse: Ó meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu disse-lhe: Toma um arco e flechas. E ele tomou consigo um arco e flechas. E ele disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. E disse-lhe: Abre a janela do lado oriente. E ele abriu. Então Eliseu disse: Atira. E ele atirou. E ele disse: A flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento da Síria, porque tu ferirás os sírios em Afeque até que os tenhas consumido. E ele disse: Toma as flechas. E ele as tomou. E ele disse ao rei de Israel: Fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: Tu deverias ter ferido 5 ou 6 vezes, então terias ferido a Síria até tê-la consumido, posto que agora tu ferirás a Síria não mais do que 3 vezes. E Eliseu morreu, e eles o sepultaram. E os bandos dos moabitas invadiram a terra pela chegada do ano. E sucedeu, enquanto eles estavam sepultando um homem, eis que espionaram um bando de homens e lançaram o homem no sepulcro de Eliseu. E quando o homem foi largado abaixo e tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu e levantou-se sobre os seus pés. Porém Azael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. E o Senhor foi gracioso para com eles, e deles teve compaixão,
e teve respeito para com eles por causa do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los, tampouco ele os lançou da sua presença até aquele momento. Assim, Hazael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, o seu filho, reinou no seu lugar. E Jeoás, o filho de Jeoacás, tomou novamente a mão de Ben-Hadad, o filho de Hazael, as cidades que ele havia tomado da mão de Jeoacás, o seu pai, por guerra. 3 vezes Jeoás o venceu e recuperou cidades de Israel. Segundo Reis, capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, reinou Amazias, o filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Todavia, não como Davi, o seu pai. Ele fez segundo todas as coisas como fez Joás, o seu pai. Todavia, os lugares altos não foram removidos. Até aquele momento, o povo sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E sucedeu, tão logo o reino foi confirmado na sua mão, que ele matou os seus servos que haviam matado o rei, o seu pai. Porém, os filhos dos assassinos ele não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor ordenou, dizendo: os pais não serão levados à morte pelos filhos, nem os filhos serão levados à morte pelos pais, mas cada homem será levado à morte pelo seu próprio pecado. Ele matou de Edom, no Vale do Sal, 10.000, e tomou Sela por guerra, e chamou o seu nome de Joctel até este dia. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, o filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, olhemo-nos um à face do outro. E Jeoás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha para o meu filho como esposa. E ali passaram um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Tu, na verdade, tens ferido a Edom e o teu coração tem te exaltado. Gloria-te disto e detenha-te na tua casa. Afinal, por que mexerias com a tua dor para que caias, de fato, tu e contigo Judá? Porém Amazias não quis ouvir. Portanto, Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, olharam na face um do outro em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e fugiram cada homem para as suas tendas. E Jeoás, rei de Israel, pegou Amazias, rei de Judá, o filho de Joás, o filho de Acasias, em Bet-Semes. E veio até Jerusalém, e demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, 400 côvados. E ele tomou todo o ouro e prata, e todos os vasos que foram achados na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e reféns, e retornou a Samaria. Ora, o restante dos atos de Jeoás e tudo o que ele fez, e seu poder, e a forma como ele lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. E Jeroboão, o seu filho, reinou no seu lugar. E viveu Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. E o restante dos atos de Amazias não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ora, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Mas eles enviaram após ele a Laques, e lá o mataram. E o trouxeram sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, com os seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha 16 anos de idade,
e fê-lo rei em lugar do seu pai, Amazias. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá. Depois disso, o rei dormiu com os seus pais. No 15º ano de Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, o filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Ele restituiu o termo de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual ele falou pela mão do seu servo Jonas, o filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Éfer. Porque o Senhor viu a aflição de Israel, que era muito amarga, porque não havia nenhum escravo nem livre, tampouco algum ajudador para Israel. E o Senhor não disse que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, mas salvou-lhes pela mão de Jeroboão, o filho de Jeoás. Ora, o restante dos atos de Jeroboão e tudo o que ele fez, e o seu poder, como ele guerreou e como ele recuperou Damasco e Amate, a qual pertencia a Judá, para Israel, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com os seus pais, a saber, com os reis de Israel. E Zacarias, o seu filho, reinou no seu lugar. Segundo Reis, capítulo 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Azarias, o filho de Amazias, rei de Judá, a reinar. 16 anos de idade tinha ele quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jecolias, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo que o seu pai Amazias havia feito, salvo que os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o Senhor feriu o rei, de modo que ele ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou em uma casa separada. E Jotão, o filho do rei, esteve sobre a casa, julgando o povo da terra. E o restante dos atos de Azarias e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Assim Azarias dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi. E Jotão, o seu filho, reinou no seu lugar. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, o filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria por 6 meses. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como os seus pais haviam feito. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. E Salum, o filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo, e o matou, e reinou no seu lugar. E o restante dos atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor, a qual ele falou a Jeú, dizendo: Os teus filhos se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. E assim sucedeu. Salum, o filho de Jabes, começou a reinar no 39º de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, o filho de Gade, subiu de Tirza e chegou a Samaria, e feriu Salum, o filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou no seu lugar. E o restante dos atos de Salum, e a conspiração que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu Tífisa e todos os que nela estavam, e os seus termos desde Tirza, porque eles não a abriram para ele, por isso ele a feriu. E todas as mulheres dali que estavam grávidas, ele partiu em 2 pedaços. No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, o filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou por 10 anos em Samaria. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor,
ele não se afastou em todos os seus dias dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. E Pul, o rei da Síria, veio contra a terra. E Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que a sua mão pudesse estar com ele, para confirmar o reino em sua mão. E Menahem exigiu o dinheiro de Israel, a saber, de todos os homens poderosos em riqueza, de cada homem 50 shekels de prata para dar ao rei da Assíria. Assim o rei da Síria retornou e permaneceu ali na terra. Ora, o restante dos atos de Menahem e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com os seus pais, e Pecaías, o seu filho, reinou no seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, o filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou por 2 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Porém, Peca, o filho de Remalias, um capitão dele, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no palácio da casa do rei, em Argobe e Arié, e com ele 50 homens dos gileaditas, e ele o matou e reinou no seu lugar. Ora, o restante dos atos de Pecaías e tudo o que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, o filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou por 20 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou Ijon, e Abel-Bet-Maaca, e Janoa, e Quedes, e Azor, e Gileade, e Galileia, e toda a terra de Naphtali, e levou os cativos para a Síria. E Oséias, o filho de Elá, fez conspiração contra Peca, o filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, o filho de Uzias. E o restante dos atos de Peca, e tudo o que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, o filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Ele fez segundo tudo o que seu pai Uzias tinha feito. Todavia, os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Ele edificou o portão mais alto da casa do Senhor. Ora, o restante dos atos de Jotão e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, contra Judá. E Jotão dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E Acais, o seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 16. No 17º ano de Peca, o filho de Remalias, Acais, o filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. 20 anos de idade tinha Acais quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez aquilo que era reto à vista do Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai. Porém ele andou no caminho dos reis de Israel, e fez os seus filhos passarem através do fogo, segundo as abominações dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E ele sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outeiros e debaixo de toda a árvore verde. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca,
filho de Remalias, rei de Israel, até Jerusalém para guerrear, e eles sitiaram Acais, mas não conseguiram vencer. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, recuperou Elate para a Síria e conduziu os judeus de Elate. E os sírios vieram para Elate e habitaram ali até este dia. Assim, Acais enviou mensageiros para Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e o teu filho. Sobe e me salva da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. E Acais tomou a prata e o ouro que foi achado na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e os enviou como presente para o rei da Síria. E o rei da Síria atentou a ele, porque o rei da Síria subiu contra Damasco e a tomou, e levou o seu povo cativo para Quir e matou Rezim. E o rei Acais foi para Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e viu um altar que estava em Damasco. E o rei Acais enviou a Urias, o sacerdote, o estilo do altar e o seu modelo, segundo toda a sua execução. E Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acais havia enviado de Damasco. Assim Urias, o sacerdote, fê-lo quando o rei Acais chegou de Damasco. E quando o rei era vindo de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se aproximou do altar e sobre ele ofertou. E ele queimou a sua oferta queimada e a sua oferta de alimento, e derramou a sua oferta de bebida, e aspergiu o sangue das suas ofertas de paz sobre o altar. E ele trouxe também o altar de bronze, o qual estava diante do Senhor, da frente da casa, e entre o altar e a casa do Senhor, e o pôs no lado norte do altar. E o rei Acais ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Sobre o altar, queima a oferta queimada matinal, e a oferta de alimento ao do anoitecer, e o sacrifício queimado do rei, e a sua oferta de alimento com a oferta queimada de todo o povo da terra, e a sua oferta de alimento, e as suas ofertas de bebida, e asperge sobre ele todo o sangue da oferta queimada, e todo o sangue do sacrifício. E o altar de bronze será para mim, para consulta junto a ele. Assim fez Urias o sacerdote, segundo tudo que o rei Acais ordenou. E o rei cortou as bordas das bases e removeu delas a pia, e abaixou o mar de cima dos bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedras. E a cobertura para o Shabat que eles haviam edificado na casa, e a entrada do rei na parte externa, tornou ele da casa do Senhor para o rei da Síria. Ora, o restante dos atos de Acais, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Acais dormiu com os seus pais, e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. Glórias damos ao Senhor por mais um dia podermos fazer a leitura bíblica e assim cumprir o nosso plano de leitura bíblica. A você que faz essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo e isso vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Temos crescido a cada dia e mais pessoas têm se juntado a nós para conhecer a palavra de Deus. Mas se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura junto conosco diariamente, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias em que um novo vídeo for postado. As leituras são postadas de segunda a sábado e você tem um dia de folga na semana que pode usar para estudar mais profundamente o texto ou para ver algum texto do dia que você não conseguiu fazer a leitura. Você pode usar da forma que você preferir. O plano de leitura bíblica está no link que está na descrição desse vídeo. É só fazer o download lá. E lembre-se, você pode fazer seus comentários e mandar sugestões para nós sempre que você desejar, nesse vídeo ou nas redes sociais. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.